Olá pessoal! A todo momento somos convidados a entrar em discussões sobre o futuro do país, o futuro da economia. E quando as conversas não partem para o radicalismo rasteiro, é comum que haja, de um lado, aqueles que defendem reformas que tornem o país mais competitivo, e de outro, aqueles que defendem que a competitividade precisa considerar o ser humano, o cidadão brasileiro e os seus direitos. Para que essa conversa possa evoluir, é preciso que ambas as partes tenham noção sobre o desempenho das organizações. E um conceito muito útil para compreender o tema é o de valor econômico agregado. Assista esse episódio conosco e fique preparado para debater no Facebook sempre com propriedade. E aproveite também para curtir a nossa página e o nosso canal no YouTube. E antes de assistir, já compartilhe com seus amigos para que eles também saibam do que você estará falando. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ele é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, onde desenvolveu uma tese que utiliza o EVA como indicador de desempenho para organizações. É professor e pesquisador na Universidade do Estado de Mato Grosso e trabalha com contabilidade, mas com ênfase em avaliação de empresas. Bem-vindo, professor Éder Bassan. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Éder, valor econômico agregado, o que é esse conceito? Bom, Ivan, o valor econômico agregado, você tem várias óticas para você conseguir definir. Mas de uma forma bem simples, o EVA, Valor Econômico Agregado, é um indicador onde ele preza evidenciar a eficiência de uma empresa em geração de valor para o acionista. Então, o valor para o acionista ele acontece quando o resultado operacional de uma empresa é suficiente para pagar todo o custo de capital, tanto capital de terceiro, que são o capital por meio de financiamentos, empréstimos, debêntures, como o capital próprio, que é o capital que os sócios investem na empresa. Então, quando o resultado operacional é suficiente para remunerar essas duas origens de capital e ainda sobra um valor, esse valor que sobra é o valor agregado, que ele ultrapassa a expectativa do investidor. Bom, eu acho que ele se encaixa, então, dentro do conceito de cadeia de produção e de eficiência das empresas dentro da cadeia de produção. Quando você fala assim, me lembra um pouco a questão da teoria dos contratos e a teoria da agência que fala que só existem empresas que conseguem diminuir custos de transação. Seria mais ou menos por aí a busca desse valor econômico? O EVA serve para saber se uma empresa ela tem condições de continuar existindo ou se ela pode quebrar, se ela continuar operando, ela pode estar prejudicando a própria economia? Sim, a gente trata assim, o valor econômico condicionado, pelo menos eu entendo, como um indicador de eficiência. Então você tem origem de recurso de terceiro ou próprio, e esse capital ele tem que ser bem empregado, os ativos que você adquire com esse capital ele tem que ser bem empregado para que o consumo desse ativo gere um valor maior do que o custo para você obter. Então quando isso acontece, você tem uma eficiência. Então se você tem um mercado, por exemplo, se você tem uma empresa que ela gera um retorno abaixo, por exemplo, do indicador de poupança, por exemplo, não há razão por que a empresa receber investimento, sendo que um investidor pode aplicar na poupança, que é um investimento totalmente livre de risco, e obter um retorno maior do que se investisse na empresa. Bom, como o programa é um projeto de divulgação científica, vamos partir do pressuposto que talvez alguém de casa ainda não tenha conseguido entender direito ou que não seja desse meio organizacional. Então, se a gente for colocar num exemplo muito claro, vamos pegar o exemplo de uma empresa. Nós moramos numa cidade do interior do estado, de Mato Grosso, e aqui não tem ainda shopping center. Apesar de ter uma série de lojas próprias de shopping center, essas lojas estão na rua, mas não estão num shopping. Então se existe a decisão de investir no shopping, vai ter que se investir recursos ali, não é verdade? Quais seriam, por exemplo, e aí esses recursos é a construção de um prédio, o aluguel dos espaços, a questão da manutenção, de segurança e tudo mais. Como é que o EVA se aplicaria num conceito como esse, de um shopping que se instalaria na cidade? Bom, Ivan, a gente tem que olhar dos dois lados.
Primeiro a gente vai olhar para o lado do shopping, dos empreendedores que irão construir o shopping. Do outro lado, podemos olhar das empresas que se instalarão ali. Sim. Então, o shopping ele está preocupado com o aluguel. Certo. Então é claro que se a empresa não for uma empresa economicamente viável, ela não vai ter recurso para pagar o aluguel e as portas do shopping vão ficar fechadas. Sim. Então o shopping está mais preocupado com a questão econômica da cidade, se comporta um shopping ou não. As empresas individuais, dependendo se tiver muita concorrência, eles vão precisar, talvez, de disputar o espaço do shopping. No caso de uma economia favorável, onde tem muita gente procurando o espaço no shopping para alavancar suas vendas. Então a empresa também ela tem que... isso depende muito do produto que ela vai oferecer e da sua eficiência de gestão também, claro, porque o aluguel do shopping é um aluguel muito caro. Sim. Então esse aluguel caro faz o resultado operacional reduzir se ele não for, se não for superado em vendas. Sim, sim. Entendeu? Então, por exemplo, uma empresa que tem uma loja na cidade, ela resolve abrir uma segunda loja no shopping, porque entende que não vai ser só o comércio da cidade, vai vir de gente fora de outra e tal. cidade, E então aí, vai alavancar e vai conseguir vender. Nesse caso, o que eu aconselharia? Que você trabalhe com cenários. Então você tem essa noção de eficiência de valor econômico, você trabalha com cenários, 3 ou 4 cenários, bom, positivos, ruim, excelente, péssimo, para você conseguir saber o quanto você aguentaria em cada cenário, ou quanto que te daria o melhor cenário proposto. Então, o EVA, na verdade, você pode usar esse conceito na vida pessoal, numa empresa, na questão pública, em qualquer esfera, porque ele diz, quando você olha ele dentro do resultado operacional, é eficiência. É eficiência que vai resolver. Por exemplo, se você tem a opção de comprar um computador, o mesmo computador você tem a opção de comprar em 3 locais, cada um com um preço diferente. Você vai optar por um lugar que tiver o menor preço. O menor preço. Então, quando você opta por menor preço, você está tendo um resultado operacional melhor. Sim. E isso vai contribuir para o EVA. Esse daí foi um exemplo simples, mas isso vai desde de seleção de profissional, de investimento com recursos humanos, reinvestimento em ativos físicos. Ou seja, o resultado ele depende do dinheiro que você coloca no empreendimento, mas também da receita que você tem, menos os custos de manutenção dessas operações, para daí você saber o retorno e poder avaliar, né? Exatamente. Tá, mas assim, vamos levar em consideração o shopping. Vamos dizer que o pessoal resolva montar um shopping e gaste ali 100 milhões de reais para montar esse shopping e espera lucrar bastante com isso. Se o shopping ele dá como retorno, sei lá, 1 milhão de reais por ano, 1% sobre o valor aplicado. E se há outras bases aonde esse dinheiro, se fosse aplicado, se 100 milhões fosse aplicado, pudesse dar mais retorno, então ele estaria perdendo valor. Seria mais ou menos isso? Isso. O indicador EVA também, ele pode ser utilizado para você selecionar oportunidades de investimento. Então, você tem várias oportunidades de investimento, você pode fazer uma análise de geração de valor e optar pela melhor oportunidade. Então, como você deu o exemplo, de 100 milhões, ele tem um retorno de 1 milhão ao ano, ele está tendo um retorno de 1%. Se ele aplicar esse dinheiro em qualquer outro investimento, vai dar mais do que 1%. Sim. Entendeu? Então, nesse caso, esse é um exemplo que não seria viável, ele poderia optar por outra opção de investimento. Entendeu? Mas é nesse sentido mesmo. Então você pode decidir e colocar o capital nos investimentos que dão maior retorno para o acionista. Você trouxe um gráfico que eu acho que explica mais ou menos essa questão, né, de geração e destruição de valor. Você pode explicar esse conceito dentro desse? Sim. Olha só, é bem simples. Por exemplo, capital. Esse capital que está aqui é tanto capital de terceiro como capital próprio. Entendo. Ou seja, é o dinheiro que a pessoa coloca no negócio, mas também o dinheiro de outras pessoas que estão ali. Por exemplo, quando a pessoa compra do fornecedor, eu estou explicando que é assunto de contabilidade, né? O nosso assunto, mas que nem todo mundo pode entender. Quando você monta uma empresa, você coloca uma determinada quantidade de dinheiro lá. Só que a empresa ela pode usar mais recursos, por exemplo, comprando a prazo, deixando para pagar com o passar do tempo, então você tem um recurso do seu fornecedor lá. Quando seus funcionários trabalham durante
um mês e só vão receber no final do mês, você tem todo o dinheiro dos trabalhadores lá também sendo recursos que estão sendo investidos na empresa. O próprio 13º que está tanto em discussão tem a ver com um conjunto de 4 semanas do ano que não são pagos nos 12 meses, né? Ou seja, é um dinheiro de remuneração do trabalhador que ele só vai receber lá no final do ano. São todos recursos que vão sendo colocados na empresa e que compõem esse capital de terceiro. Pode incluir, inclusive, dinheiro de bancos, empréstimos e assim por diante. Exatamente. Só que esse seria o capital, no caso. Mas aqui no capital a gente faz uma divisão. Tudo isso que você colocou é capital de terceiro. Certo. Só que esse capital que a gente coloca aqui é o capital que requer remuneração, é um capital oneroso. Porque todo, por exemplo, no caso do funcionário, ele está financiando a empresa, mas ele financia a empresa a um custo zero. Sim, porque ele não vai cobrar juro. Ele não paga juro por isso. E um fornecedor, quando você não consegue identificar a diferença do comprar a prazo e o comprar à vista, entendo, também é considerado como juro zero. Então você não considera isso como capital. É como se a empresa tivesse aquilo por um momento sem custo algum. Na verdade, não existe jantar de graça. Sim. Ou seja, tanto fornecedor quanto funcionário, quando eles oferecem recursos para a empresa e não recebem juros pelo capital próprio, isso não significa que esse conceito de juro não pudesse ser aplicado, mas é que dentro da estrutura cultural e legal, eles não conseguem cobrar esse juro sobre o capital próprio. Exatamente. Então aqui praticamente nós temos o capital que requer remuneração. Capital próprio, que ele não é obrigatório remunerar o capital próprio, só que todo sócio, todo acionista, ele investe com o objetivo de ter o retorno. O capital de terceiro, sim, empréstimo e financiamento, quando chega em determinada data, a empresa tem que pagar os juros e o principal. Então aqui nós temos um exemplo, um capital utilizado no momento zero, no momento X, quando você monta um negócio, o seu capital praticamente é a mesma coisa que os seus ativos. Então o capital que você utilizou e o valor de mercado dessa empresa praticamente equivale. Conforme a empresa vai trabalhando, ela vai sendo eficiente, os seus ativos vão tendo uma percepção de valor. Uma percepção de valor. Que muitas vezes essa percepção de valor não é registrada pela contabilidade. De fato. Entendeu? E é esse não registro pela contabilidade que é esse EVA positivo. Para você de casa entender, seria mais ou menos o seguinte. Quando uma empresa começa, ela faz um investimento em infraestrutura, em estoques, materiais para prestação de serviço, enfim, e há um dinheiro investido ali que equivale, teoricamente, ao valor da empresa propriamente dita. Só que quando ela começa a trabalhar, ela começa a criar clientela, ela começa a criar hábitos, ela começa a ter uma determinada frequência do resultado econômico que apresenta, até chegar a um determinado ponto que se dá para esperar um determinado lucro dela. Por exemplo, uma empresa que todo mês, mesmo em momentos de crise e tal, numa média ela daria R$20 mil de lucro. Então, entre uma empresa que tenha um determinado patrimônio e dê R$20 mil de lucro e outra empresa que tenha exatamente a mesma estrutura, mas dê R$15 mil de lucro, qual que você compraria? Aqui daria mais. Aqui daria mais lucro. Só que quem fosse vender também quereria mais para vendê-la, porque ela dá mais lucro. Então, a percepção do valor pelo mercado não é enquanto foi gasto, é enquanto ela pode dar de lucro. É o fluxo de caixa descontado, no caso, né? É o quanto você espera. Então, o valor de mercado é calculado em cima dessa expectativa de fluxo de caixa, enquanto o capital é calculado em cima do registro do quanto foi gasto e aquilo que pode ser transformado em dinheiro, né? Dentro do fair value, no caso, né? Exatamente. Então, o EVA seria um indicador que calcularia a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado. Muitas vezes, quando a gente vai para o indicador do EVA puro, pode ser que você tenha uma pequena diferença entre o EVA e o valor de mercado. Porque nós sabemos que o valor de mercado também tem a especulação. Sim, a questão do ágio. Então, depois eu vou até dar um exemplo de uma empresa do agronegócio que abriu o capital. Então vamos fazer o seguinte, já que você vai entrar nos exemplos, vamos já mostrar os exemplos que mostram como esse conceito funciona na prática. Mas vamos fazer isso só depois dos comerciais.
Oi, estamos falando sobre valor econômico agregado, um indicador de desempenho que permite a gente avaliar como as empresas estão desempenhando seu papel na economia. E agora vamos tratar dos exemplos que vão fazer a gente compreender melhor esse indicador. Nosso entrevistado é Éder Bassan, que no bloco anterior estava falando sobre um exemplo de criação de valor em uma fazenda. Como que é esse caso? Bom, tem um grupo do agronegócio, o SLC. Eles abriram capital há um tempo atrás e está se difundindo bastante agora. Inclusive, eles têm uma fazenda aqui na nossa região, que é a Fazenda Perdizes. E se você for olhar a valorização da ação dessa empresa no último ano, ela valoriza mais de 200%. Então, boas ações para terem sido compradas. Tem um colega nosso que comprou e está muito feliz da vida, né? Mas enfim, quando a gente começa a analisar o foco de valor para o acionista, tem toda a questão de distribuição de dividendos, uma série de fatores. Mas a especulação da ação, que é a oferta e a procura da ação, às vezes faz com que o valor da empresa chegue a um patamar que não condiz com o seu valor intrínseco, que não condiz com o seu resultado operacional. Sim, que vamos pegar um exemplo agora desse momento, desse ano, né, de 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência. As promessas de campanha dele estavam relacionadas à ideia de vender as empresas, várias das empresas públicas. E a ideia de vender significa colocá-la em condições de entregar ao mercado que, de certa forma, se for levar em consideração um modelo que foi feito no Fernando Henrique Cardoso, significa enxugar, demitir, tirar a estrutura operacional, diminuindo o tamanho, portanto, o valor operacional, e as pessoas compram. A partir disso dali, ao botar ela para funcionar de novo, o fluxo de caixa aumenta, o valor triplica. A Vale do Rio Doce, em 2 anos, aumentou 600% o valor das ações depois que elas foram compradas. Ou seja, sem que houvesse variação no preço nas operações das empresas estatais, como Eletrobras e assim por diante, o valor dessas ações aumentava simplesmente porque Bolsonaro ia melhor nas pesquisas, então as pessoas já imaginavam que ela seria vendida, compravam para poder ganhar mais dinheiro. Então tem essa questão especulativa também no valor das ações. Né? Sim. Então a especulação, quando a gente trata do EVA, seria um valor sem especulação. Seria um valor realmente que reflete a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa no futuro, independente de especulação ou não. Então seria um valor intrínseco realmente da empresa. A especulação, ela existe, sempre vai existir. Então muitas vezes o investidor, muitas vezes ele não tem a capacidade de conseguir fazer uma análise realmente da capacidade econômica da empresa. Então, eles vão muito... Acho que vai dar certo. Pode ser... Tem certos indícios que pode ser que a empresa no futuro melhore. Ou seja, talvez ele seja muito sensibilizado pela questão especulativa e não esteja olhando para a geração de valor propriamente dito. Exatamente. Ele está pensando que ele vai comprar a ação por 10 e não importa se a empresa vai dar lucro ou não, porque mês que vem ele quer vender por 20. Por essa questão. Ou no próximo dia, se ele pode vender por 15 e ganhar R$5 por ação. Sim. É simplesmente sem ter havido mudança na economia, na produtividade, na questão econômica, na questão de gestão da empresa. Então é uma coisa de curto prazo mesmo, ou seja, especulação. Eu acho que você trouxe um vídeo que fala sobre o mercado e eu acho que a gente pode assistir e depois debater essa questão do preço de mercado do EVA para compreender melhor. Mas vamos ver o vídeo para o pessoal de casa poder entender melhor. E você sabe como funciona o mercado de ações e o que são as bolsas de valores? O Repórter Brasil explica. A Bolsa de Valores funciona como um mercado de compra e venda de ações ou títulos que equivalem a pequenas fatias do capital de uma empresa. Quando alguém compra uma ação, se torna uma espécie de sócio da companhia. Pode perder ou ganhar dinheiro conforme os resultados da administração. E, em alguns casos, o investidor pode até influir em decisões da diretoria.
As transações na bolsa são feitas de forma eletrônica por uma corretora ou pelo próprio investidor. Os preços das ações são determinados pelas leis da oferta e da procura, pela situação política e econômica de cada país e por fatores psicológicos. A Bovespa, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, é a maior da América Latina e a única do país a manter todas as atividades típicas de uma bolsa. Bom, Éder, ali o videozinho é bacana porque ele explica essa questão. Então, a pessoa se tornando sócia, ela pode ter a valorização da ação porque a empresa dá um desempenho econômico melhor. Mas não é só a questão do desempenho econômico que melhora. Ou seja, a bolsa não vai dar indicação sobre a economia, porque os valores podem oscilar também por questões especulativas, por questões do governo, expectativa do governo em intervir na economia, sobre questões psicológicas, efeito manada. Todo mundo acha que de repente as pessoas vão estar comprando ações, então você compra para vender depois, mesmo que não tenha. Então, aproveita para explicar essa diferença entre o EVA e o preço de mercado. Bom, Ivan, isso aí realmente existe no valor da ação. A especulação, quando a gente trata de EVA, a gente entende por uma coisa momentânea. Uhum. E essa especulação, esse valor da ação, ele pode aumentar ou subir devido a todos esses fatores econômicos, questão de lei da oferta e da procura, questões psicológicas, enfim. Ele pode ter essa variação. Só que o valor da ação só se sustenta ao longo do tempo se a empresa for eficiente em suas operações. Então o EVA ele foge um pouco da especulação, mas ele dá um valor puro da empresa, que realmente a empresa tem capacidade de gerar de retorno para o seu acionista. Entendeu? Então existem muitos estudos que relacionam o EVA com o valor das ações. Entendeu? Então, no curto prazo, talvez não tenha essa correlação, mas quando você vai no longo prazo... Porque se a pessoa compra uma determinada ação no momento especulativo e ela mantém essa ação durante um tempo, ela vai esperar o retorno em dividendos, vai esperar o retorno no patrimônio da organização, e se esses indicadores mais reais, né, que é o dinheiro que você recebe porque você comprou uma ação, não aparecem, então ele acaba afetando. Ele acaba tirando dinheiro desse investimento e optando por outro, né? Então, isso é verdade. Veja o caso das empresas de Eike Batista. Num determinado momento elas explodiram e foi um super investimento. Mas quando chegou a hora delas começarem a dar lucro, não tinha petróleo. Resultado, as pessoas perderam. Mas é para entender bem, como que calcula o EVA? Bom, o EVA, Ivan, você tem algumas etapas. A primeira etapa que você usa é você ajustar o resultado operacional. Uhum. Então você calcula um resultado operacional que independe de como a empresa é financiada. Então você tira todo o efeito de capital, juros, todo esse efeito de capital. Explica isso para quem não entende de contabilidade. Como que faz esse cálculo? Por exemplo, se você tem uma empresa, uhum, e você teve que pegar um financiamento para montar essa empresa. Então você separa os juros sobre esse financiamento. Então vamos imaginar que a sua empresa dá R$10.000 por mês de lucro. Uhum. Esse lucro você já está tirando, por exemplo, R$1.000 de juros que você paga por ter emprestado o dinheiro. Uhum. Então você já está pagando uma parcela do capital. Para calcular o EVA, você tem que tirar essa parcela do juro do seu resultado. Então, ao invés de você ter um resultado operacional de 10, você vai ter um resultado operacional de 11. Depois, posteriormente, que você vai retirar o custo do capital. Muito provavelmente as pessoas vão fazer exatamente o contrário. Elas vão pegar as receitas, tirar todos os custos e de todas as despesas, né? Que é o básico que se faz para você apurar o resultado, né? O lucro, o prejuízo da empresa. Muito provavelmente elas vão chegar num determinado resultado. Vamos dizer que cheguem a R$10.000. Só que se desses R$10.000 tem R$1.000 de juro, então você tiraria esses R$1.000 de juros e o resultado operacional, no caso, seria 11, seria isso? Seria o resultado das operações da empresa, independentemente de como ela foi financiada, por capital próprio ou por capital de terceiros. Na verdade, isso é feito mais por um ajuste da contabilidade. Okay. Porque a contabilidade não leva em consideração o custo do capital próprio. Sim, sim. Então, essa é a principal diferença do indicador EVA. Ele leva em consideração esse custo de oportunidade.
que tem que estar no negócio. Então você tira o custo de capital terceiro desse resultado, depois você vai calcular um custo de capital próprio, que engloba tanto, você vai calcular um custo de capital, o custo médio ponderado de capital, que engloba tanto o próprio como o de terceiro junto. Okay. Ele não vai ser tirado agora, mas depois você vai retirar esse valor. No primeiro momento, você faz esses ajustes. Sim. E aí encontra o resultado e depois? Bom, depois, o próximo passo é você encontrar o capital investido. Qual é o capital que resultou desse resultado operacional? Que aí que a gente vai pegar o capital próprio, mas todo o capital terceiro que requer remuneração. Certo. Você paga juros, debêntures, empréstimo, financiamento, ou se tiver algum fornecedor que te oferece uma mercadoria que você consegue identificar o juro que ele cobra por vender a prazo, você coloca também como fonte de capital próprio. Então você só não coloca o passivo que não é oneroso, você não paga juro por ele. Então você somando esse passivo oneroso com o capital próprio, você tem o capital total da empresa, que é o capital que requer remuneração, que você utiliza para gerar esse resultado operacional. Okay. Então, logo após você você tem um indicador. Você calcula o retorno sobre o investimento de capital. Você divide esse lucro operacional pelo esse capital investido, você tem uma taxa de retorno. Ok. Quantos centavos você tem para cada real investido? Investido oneroso. Sim. Então, o que acontece? Você vai ter um indicador, 11%, 15%, 30%. Aí o próximo passo, Ivan, é você descobrir qual que é o seu custo médio ponderado de capital. Aí que gera o custo de capital do terceiro é fácil de você identificar. É o valor do juro que você paga. Sim. É muito simples. Agora tem o custo do capital próprio. O E custo aí? do capital próprio é difícil de você conseguir mensurar de uma forma global. Porque cada acionista tem o seu custo de oportunidade. Ou seja, ele poderia colocar esse dinheiro em alguma outra coisa. Exatamente. Então o meu custo de oportunidade é diferente do seu. Sim. Por exemplo, vamos imaginar que nós dois temos 100 mil reais para investir. Sim. Você vai escolher algumas opções, eu vou escolher outras. Sim. Então, isso tem a ver, para o pessoal de casa entender, tem a ver com o perfil de risco, que é uma coisa que os bancos hoje quando você vai mexer na conta bancária, eles já dão algumas bases de cálculo, mas tem a ver o quanto você confiaria colocar o seu dinheiro na mão do outro esperando receber de volta. Exatamente. Então, o custo de oportunidade é diferente. Vamos usar um exemplo mais simples. Vamos imaginar dois fazendeiros. Um é muito bom na pecuária e o outro é muito bom na agricultura. Então são duas atividades diferentes. Cada um é bom em uma coisa. Um conhece muito bem a pecuária e o outro a agricultura. Então o custo de oportunidade é diferente. Por exemplo, eu não vou investir na agricultura porque eu não tenho conhecimento. Sim, o risco é maior. O risco é maior. Então, por isso que tem um investimento, ele tem valor diferente para pessoas diferentes. Então, tem uma empresa que está sendo vendida por 100 mil. Eu quero, eu não quero. Por que você não quer? Porque é no meu ramo, eu não conheço desse ramo de atividade, eu não consigo entender como que eu vou conseguir fazer que essa empresa agregue valor. Existe um outro que tem o conhecimento do negócio, então para ele o negócio é viável. Não, eu sei como eu vou poder fazer com que essa empresa gere um resultado. Então para mim, o investimento de 100 mil reais é viável. Então o custo de oportunidade dele é diferente. Invista o que ele consegue, como ele vai conseguir gerenciar o ativo. Agora, quando a gente trata com o mercado de ações, então geralmente o investidor não tem essa capacidade de gerenciar o negócio. Sim. Então ele vai optar realmente pela sua expertise. Ele vai pensar assim, eu coloco o dinheiro nessa empresa e espero receber 5% ao ano, ou eu coloco em outra empresa esperando 10% ao ano. Só que essa é certeza que me dá 5%, essa outra talvez me dê esses 10% se as coisas derem certo. Exatamente, isso depende de um monte de informações. E depende também, a área de custo, pessoal, ela de custo de risco, ela é um campo ainda muito amplo para pesquisa e ela é interdisciplinar. Ela envolve as questões da economia comportamental mesmo. Por exemplo, um dos autores que eu uso é o Hofstede, que ele fala sobre a dimensão de aceitação de risco.
e que alguns países as pessoas conseguem tolerar ambientes arriscados muito melhor do que outros. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem a tendência de tolerar muito risco por causa do nosso passado inflacionário. Mas essa teoria dele foi feita numa época em que o Brasil ainda tinha uma hiperinflação, então talvez essa tolerância ao risco tenha mudado. Até porque tem gente que investe em pirâmide econômica, que é um negócio que é certeza que vai dar errado, mas as pessoas ainda assim investem. A função principal de um país é conseguir alocar a poupança da população em possíveis investimentos. Sim, então, em empresas que deem retorno de fato econômico pelo aumento da riqueza, da produção e não pela especulação financeira. Exatamente. Quando um país consegue fazer isso, canalizar, e aí o contador tem um papel fundamental. Porque quem faz a ligação da empresa com o investidor é a contabilidade por meio de informação. Sim, tem que lidar com essas informações. Ele é o profissional que faz essa análise e supre o tomador de decisão. Mas só para encerrar esse bloco, então, o cálculo do EVA ele é feito com o ajuste do resultado econômico. Você ajusta o resultado econômico da empresa pela contabilidade, você ajusta o demonstrativo de resultado do exercício, você calcula o capital investido e depois você calcula o custo médio ponderado de capital. E aí você chuta uma taxa. E aí, por exemplo, você usa uma taxa de retorno, por exemplo, eu quando vou fazer algum cálculo, eu uso a maior taxa livre de risco do mercado, que ela é conservadora e você consegue ter uma base para utilizar. Mas existe vários outros modelos, KPM, enfim, existem vários modelos para calcular o custo de capital próprio. Então, se o resultado sobre o investimento, retorno sobre o investimento de capital, que é o lucro ajustado, dividido pelo capital investido, vai dar um percentual de 15%, e esse custo médio ponderado de capital deu um valor menor do que 15%, a empresa está agregando valor. Se o custo de capital for maior do que o retorno, a empresa está destruindo riqueza. Ou seja, vale a pena investir na outra coisa e não na própria organização. E não nessa organização, porque não vai conseguir pagar o seu custo de oportunidade. Ou seja, é uma forma relativamente fácil, depois que você pega o jeito é fácil de calcular, mas que envolve uma série de análises para avaliar desempenho sob essa perspectiva econômica da economia. Mas você trouxe outros exemplos que vão ajudar a gente a compreender melhor. Sim. Mas vamos ver depois dos comerciais. Estamos falando sobre o valor econômico agregado. Éder, a sua tese ela trabalhou com o EVA, o desempenho econômico, relacionado a desempenho das empresas num prêmio de qualidade, né? E você trouxe até um gráfico para poder explicar. Você pode resumir como que o EVA foi usado num caso como esse? O EVA a gente pode olhar ele por duas percepções. Como indicador que mensura o valor adicionado de uma forma pura, de forma externa da empresa, você pega o balanço da empresa e consegue fazer uma análise e calcula o indicador. Mas também ele pode ser usado como um indicador de desempenho dentro de uma própria organização. Então, existem os prêmios nacionais da qualidade, que o Prêmio Nacional da Qualidade ele preza por um modelo de excelência de gestão. E eles prezam por esse modelo de excelência de gestão dizendo que é um modelo eficiente que faz com que a empresa que implante esse modelo de excelência de gestão tenha um desempenho superior às suas concorrentes. Seria mais ou menos assim, me corrija se eu estiver errado. Eles orientam as empresas, por exemplo, a produzir sem desperdício, a cumprir os prazos e não ter desperdício de prazo, a atender melhor os clientes, aproveitar melhor os mercados. São empresas que tomariam decisões eficientes em toda a sua estrutura de processos, de treinamento de pessoal, de atendimento dos clientes, e por isso elas teriam uma qualidade melhor. Seria Exatamente. Isso? Então, na verdade, esse modelo que é criado, que é desenvolvido pelo prêmio, vamos usar o Brasil, o Prêmio Nacional da Qualidade. Então, nos Estados Unidos tem o Malcolm Baldrige, existem vários prêmios no mundo, né? Mas no Brasil é o PNQ. Ele tem esse modelo de excelência de gestão. Então, se você é uma empresa e se candidata, você tem uma série de exigências que você tem que percorrer até você ser premiado. Ou seja, você ser agraciado com um prêmio nacional da qualidade daquele ramo, daquele setor, da atividade, enfim.
Então, esse modelo de excelência, ele é geralmente um modelo de gestão. A empresa vai modificar suas práticas de gestão para a conformidade desse modelo. Então, vão ter consultores que vão dizer como que a empresa tem que fazer. Então, a empresa vai moldar em cima dessa filosofia de gestão oferecida pelo Prêmio Nacional da Qualidade. E aí você usou o EVA para avaliar se realmente essas empresas geravam riqueza. E aí? E o que acontece? Então, nós analisamos em períodos antes da empresa ter contato com o Prêmio da Qualidade, durante a implementação, porque existe um tempo, você não se candidata esse ano e você já é campeão esse ano. Então, você tem que ter resultados consistentes. Então, foi um período de implementação. Um período de implementação e um período de pós-implementação, onde a empresa obteve o título, obteve o Prêmio Nacional da Qualidade e como ela se manteve depois desse prêmio. A partir do momento que ela obtém o prêmio, entende-se que ela tenha implementado a gestão da qualidade total de forma efetiva. Sim. Então, qual foi o resultado que nós chegamos? Eu fiz isso no mestrado com empresas brasileiras e no doutorado eu fiz com as empresas da América, do continente americano, os Estados Unidos e alguns países aqui da América do Sul. Então, o resultado que nós chegamos é que no período anterior, pelos testes de hipótese, pela estatística que nós utilizamos, não se consegue afirmar que as empresas vencedoras elas são melhores. Mas no período posterior, a gente consegue afirmar que elas apresentam um desempenho em valor econômico adicional para o acionista melhor do que as outras empresas. Bom, então a conclusão que a gente chega é que a ideia de competitividade, que a gente puxou a discussão a partir disso aí, a ideia de competitividade significa as empresas conseguirem trabalhar com mais eficiência, usando melhor os seus recursos, não desperdiçando nem tempo, nem recursos para entregar produtos e serviços que, se forem mais eficientes, vão ficar mais barato, então vai aumentar a venda. Essa eficiência que é proposta pelo Prêmio Nacional de Qualidade, ela se correlaciona com a geração de valor agregado que é medido pelo EVA. Exatamente. Ou seja, o EVA é um indicador que serve para avaliar se as empresas estão sendo mais eficientes no seu processo de gestão operacional, de fato. Exatamente. E o mais interessante, Ivan, é que o modelo de excelência de gestão, ele não é um modelo estritamente financeiro. Apesar do EVA ser um modelo financeiro, o modelo de excelência de gestão não é. Então ele preza tanto por satisfação de funcionário, preza por a questão social, questão ambiental. Então tem uma série de fatores que fogem da questão financeira. E foi importante que mesmo você... o que foi constatado, na verdade, né, é que quando a empresa investe nessas ações sociais, ambientais, satisfação do próprio funcionário, do cliente, consequentemente ela gera um valor. Um valor adicional. Obviamente, não qualquer investimento, mas um investimento feito da maneira mais eficiente e mais racional. Exatamente. Que é o que o Prêmio Nacional de Qualidade propõe, levando em consideração que ele pode se reinventar e pode desenvolver novas engenharias de gestão que sejam mais eficientes ainda. Até porque eu comecei a discussão chamando para a teoria dos contratos, né? A teoria da agência. Ou seja, se há uma situação onde as empresas estão sendo eficientes, num momento posterior, essas empresas, se elas não estiverem inovando e melhorando, elas vão ser suplantadas por outras que vão se tornar mais competitivas. Exatamente. Ou seja, é uma guerra, o mercado é um ambiente vivo, dinâmico, onde, se você ficar parado, você já está perdendo. Exatamente. Se você ficar parado, se a sua empresa não for capaz... se você gera uma riqueza X, você tem investimento. E chega um outro concorrente que gera uma riqueza X mais 1, você já está fora. Já está fora. Eu acho que dá para entender nesse terceiro exemplo, que é da cadeia de frango. Explica para gente. Bom, esse exemplo da cadeia de frango foi um estudo que nós fizemos quando estava no mestrado, isso daí já faz um pouco de tempo. Mas é bem bacana por quê? Vamos usar a cadeia do frango, que a cadeia do frango é uma cadeia mais fácil de você administrar, porque grande parte da cadeia do frango está na mão do frigorífico. Então, se a gente for analisar aqui, a cadeia do frango começa lá com pesquisa e desenvolvimento genético, que é a parte que mais cria valor é essa parte. E no Brasil nós não temos ainda, né? Então toda essa tecnologia vem dos Estados Unidos.
Ou seja, o Chester, o Tender, essas galinhas super poderosas, elas são desenvolvidas fora. Aqui o que acontece? Aqui nós temos incubatório, matrizeiro e avozeiro. E existe o bisavozeiro, entendeu? Que é porque, por exemplo, você tem um incubatório, é o ovo. Então quem produz o ovo é o matrizeiro. Aí o avozeiro são as galinhas que vão produzir as matrizes. Ok. Aí depois tem a genética, que são quem vai produzir os pais das matrizes. Ok. Que é uma genética, que é uma tecnologia muito grande. A gente nem consegue ver. Ok. No avozeiro você não consegue ver, você não consegue filmar, você não consegue fazer estudo para a questão de proteção. Então a gente não consegue. Mas a tecnologia é muito grande. E muitos dizem que um arcabouço gigantesco depois da pesquisa e desenvolvimento que tem em complexo industrial não chega a gerar tanto valor como a pesquisa. Talvez Mas como que o EVA se aplicou num caso como esse? O que acontece? Se você for pensar o EVA de forma isolada, por exemplo, eu tenho um matrizeiro, eu vou gerar para o incubatório. Então, se eu for pensar de uma forma isolada, o que eu vou fazer? Eu vou tentar maximizar o valor da minha empresa o máximo possível. Sim. Mas eu não estou pensando no outro da frente. Ah, entendi. Entendeu? Então, o que seria o ideal? Porque se você maximizar o máximo para você e o outro não maximizar, vai acontecer que o outro vai morrer. E você não vai ter mais para quem fornecer o seu produto. Então, quando você trabalha com o EVA de uma forma integrada, você se preocupa com o seu valor e com o do outro elo seguinte. Sim, porque nesse caso, olhando o EVA na cadeia de produção, isso também é um conceito importante para discutir economia. Se algum setor, algum segmento de uma cadeia produtiva, ele consegue aproveitar uma falha de mercado e criar um cartel ou qualquer coisa assim, os indicadores de lucro que ele obter vão vão dar um EVA maior, mas ele está fazendo isso prejudicando os outros segmentos. Exatamente. O que vai acontecer se você... vamos imaginar tudo isso como um bolo. Então, todo mundo tem que ter uma fatia do bolo. Se você trabalha para uma cadeia, sim, e você não é remunerado de acordo, você se desmotiva, sim, e acaba prejudicando a cadeia como um todo. Ou seja, o EVA pode ser utilizado para analisar o valor econômico das cadeias produtivas também, e não apenas das empresas. Não apenas das empresas, da cadeia produtiva de uma forma geral. Então, por exemplo, se você trabalhar de forma individualizada, mas pensando na cadeia de forma geral, você consegue agregar valor da cadeia. Aí gera discussão da distribuição desse valor entre os elos da cadeia. Perfeito. Pessoal, então quando vocês forem bater boca no Facebook sobre questões econômicas, vocês podem usar esse mecanismo de cálculo para saber se um determinado setor da economia está sendo mais eficiente ou menos eficiente e olhar até se algumas empresas podem, se o valor agregado delas é muito maior do que os outros, vocês podem até analisar as circunstâncias em que isso acontece para identificar, por exemplo, cartéis. Ou seja, vocês podem se municiar muito mais para poder bater boca no Facebook e discutir o futuro da nação. Mas nós temos, Éder, outras coisas polêmicas também para discutir. A gente faz isso logo depois dos comerciais. Oi, voltamos a falar sobre valor econômico agregado com o Dr. Éder Bassan. Éder, vamos levar em consideração a gigantesca maioria das pessoas. A gente tem hoje um monte de gente nas redes sociais, no Facebook, falando na condição de empresário, falando na condição de capitalista, né? Só que tem algumas coisas que a gente precisa discutir dentro dessa percepção, desse conceito. E a gente começa a entender olhando esse videozinho aqui. Dá uma olhada. Esta é a Cafa Cafeteria. A empresa foi criada em 2009 e hoje atende a mais de 2.000 clientes por mês em Jardim da Penha, Vitória. Quando pensou em abrir a empresa ao lado da mãe, que é sua sócia, Wagner Benezati, o dono da Cafa, não teve dúvida. Procurou o apoio do Sebrae. Nossa preocupação era começar do jeito certo, por isso buscamos o Sebrae. A consultoria nos ajudou no momento mais difícil, o início. O que me ajudou muito foi o programa Sebrae Próprio,
Ele dá uma consultoria completa de como abrir a empresa, estudo de viabilidade e como planejar o negócio. Agora, a CAF está passando por um processo em que precisa crescer, mas deseja manter a qualidade dos serviços. Mais uma vez, Wagner procurou a consultoria do Sebrae Espírito Santo. O que você hoje sente mais dificuldade? Justamente. O que a gente precisa melhorar e muito, em alguns pontos que nós somos fracos ainda, até buscar conhecimento, buscar ajuda de quem sabe fazer, melhorar a parte do estoque, ter um controle disso daí, que não seja só no olho, a parte financeira, as contas que estão entrando, o que está saindo, ter uma média disso daí, para colocar a gente na realidade, o que está o controle financeiro, que é bastante importante, e a parte da equipe. A gente tem uma rotatividade muito grande e para manter a qualidade, né, a gente precisa aí ter uma equipe estável. Éder, o caso desse rapaz é um comercial institucional do Sebrae, né? Mas o caso desse rapaz exemplifica a maior parte das empresas brasileiras. De repente, o indivíduo ele aprende desde pequeno, porque vai trabalhar em algum lugar, aprende a fazer uma função. Só que quando ele vai procurar um emprego dentro dessa função, o emprego é mal remunerado. Por exemplo, o cara é mecânico e como é um excelente mecânico, por causa da excelência do trabalho dele, a oficina onde ele trabalha tá cheia de clientes, mas ele ganha R$3.000 por mês, ou 4 mil, e ele quer ganhar mais. Então ele sai dessa oficina e para poder ganhar mais, porque nenhuma vai oferecer um salário de 20 mil para ele monta a sua própria oficina mecânica. É o caso do rapaz ali que, muito provavelmente, para conseguir ganhar mais, se junta à própria mãe e monta uma cafeteria. E aí vem todo o desafio, ele precisa aprender a fazer o café, os modelos de café, como servir, como estruturar, tem todos os desafios de gestão. E quando ele consegue aprender e oferecer uma determinada qualidade, obter um determinado resultado, ele precisa crescer. E aí precisa novamente aprender a contratar, aprender a administrar pessoas, a gerir pessoas, e aí é um desafio constante. Mas o fato é que o desempenho dessa empresa está muito relacionado ao trabalho desse empreendedor, percebe? Sim. Ou seja, o desempenho econômico é mais do que uma remuneração ao capital, é uma remuneração ao trabalho dele. Esse empreendedor, ele não é um capitalista, ele é um trabalhador que conta com recursos de capitais como ferramentas, né, ele tem uma cozinha, ele tem um equipamento, ele tem um ponto como ferramentas do trabalho dele e tem de repente 3, 4, 5 funcionários ali que ajudam ele na função de trabalhador dele. O EVA serve para um caso como esse? Sim, vamos, com certeza. Porque, na verdade, quando você calcula de uma SA de capital aberto, você está calculando um valor adicionado com uma infinidade de acionistas. No caso ali, você pode descobrir um valor adicionado para um acionista que é ele próprio. Uhum. Entendeu? Então, ele tem o seu custo de oportunidade, tem o custo de oportunidade do investimento que ele fez, ele também tem o custo de oportunidade do trabalho que ele se dedica ali. Porque como ele é uma pessoa que vive do negócio, ele tem que levar em consideração o salário que ele poderia receber se ele não trabalhasse naquele negócio. Sim. Então, o EVA serve para dizer para ele se realmente todos esses esforços que ele está fazendo está valendo a pena ou não. Uhum. Então, por exemplo, se ele colocou R$50 mil no empreendimento e tem mais o trabalho dele, ele ganhava 3 mil fora. Então, se o negócio está dando R$2 mil, se ele não tem uma expectativa de melhorar no futuro, o investimento não se justifica. Uhum. Ele poderia trabalhar, voltar a ser empregado novamente. Entendeu? Então, o conceito de eficiência na gestão se aplica. Entendeu? Então, ele sempre vai buscar um resultado superior. Ok, entendeu? eu entendi. Para que ele consiga cada vez ganhar, agregar mais valor para ele. Que o agregar mais valor para esse empreendedor é um dividendo maior para ele. Ok, pessoal, você de casa que tem o seu empreendimento, você pode usar esse conceito para o autocontrole. Porque num caso como esse, o que há mesmo é o autocontrole. É a pessoa que tem que se disciplinar. Sim. E se controlar. Então você pode avaliar se aquilo que você está fazendo ainda é o melhor negócio. Mas, Éder, e a academia é bacana porque ela abre espaço para essas discussões. Eu, pessoalmente, acho
pelo que eu estudo e acompanho as organizações, que esse tipo de decisão de entrar e sair num determinado negócio não é algo que as pessoas conseguem fazer. Porque quando o cara monta um negócio, às vezes ele trabalhou 10, 20, 30 anos para fazer com que a empresa chegue num determinado estrutura, ele gastou a vida inteira lá, ele construiu um prédio, ele montou móveis, gastou para que o processo funcionasse, e lá na frente isso de repente nem está dando o retorno que ele poderia ter se pegar esse patrimônio inteiro e colocasse em outro lugar. Mas ele não tem saída. Foram as escolhas de vida dele. Se ele for vender, as pessoas não vão pagar porque é ele que sabe fazer bem. Num caso como esse, eu não sei se o indicador adianta. As pessoas simplesmente não têm como sair do negócio delas. Mas nesse caso, não. Você faz o quê? No caso de uma pessoa, às vezes ele nem sabe como gerenciar esse dinheiro em outra atividade. Sim, sim. Então, o que ele pode utilizar, a filosofia de Eva, é o conceito de eficiência. Sim. Reduzir custos, conseguir negociar com outros fornecedores talvez mais barato, conseguir diminuir o custo de produção, de uma forma com que ele consiga alavancar. É um indicador para saber aonde você pode ir melhor, mas a decisão de entrar e sair do negócio é muito mais complexa. Assim. É muito mais complexa. É o caso, por exemplo, de fazendas aqui na nossa região. Nós temos empresas familiares que se transformaram criar um capital gigantesco pela valorização das terras, e os fazendeiros poderiam pegar esse capital e ter uma vida maravilhosa só aproveitando do retorno financeiro se eles aplicassem ações ou títulos, né? Mas eles permanecem fazendeiros porque eles não se conseguem ver fazendo outra coisa. Exatamente. Eles se conseguem, a identidade deles determina esse tipo de coisa. Então é uma situação bastante complicada, mas o EVA serve para guiar, pelo menos para avaliar o seu desempenho. O seu desempenho no negócio, exatamente. E você consegue identificar onde você está errando. Se você está pagando muito juro, você consegue identificar. Vamos tentar renegociar essas dívidas para pagar menos juro. Se você está pecando no seu desempenho operacional, vamos ver o que influencia no nosso desempenho operacional. Para poder direcionar. Exatamente. Legal. Éder, eu tive a oportunidade de ter aula no doutorado com o professor Ariovaldo, que foi quem desenvolveu um conceito de demonstração de valor adicionado que se transformou num dos relatórios obrigatórios para as empresas de capital aberto no Brasil. E ele mostra como as empresas agregaram valor e expõem isso para a sociedade. E ele apresentou já vários trabalhos, mas esse é um dos primeiros que ele escreveu com a Jaqueline, que era orientanda, e a professora Maísa da USP Ribeirão, né? Como esse conceito de demonstração de valor adicionado, que está relacionado ao EVA, pode ser usado para fazer análises setoriais. E aí ele apresenta, nesse trabalho, nesse artigo, por exemplo, ele apresenta um gráfico interessante que depois ele tem outros trabalhos que mostram em outros momentos, mas nesse momento simbólico ele mostra aqui, que o valor agregado, a remuneração dos recursos, a distribuição dos recursos que foram adquiridos pela empresa, né, porque é o resultado, e o resultado você dá entre a receita menos os custos operacionais, e aí você compara com o valor econômico. Ao fazer isso, ele mostra aqui, por exemplo, que existe uma parte dos recursos que vão para o governo, seriam tributos e coisas do gênero, uma parte para encargos e pessoal e uma parte para a remuneração do capital, né? E dentro desse gráfico dá para perceber que aqui ele estava discutindo o quanto o aumento dos tributos estava ocorrendo com o passado dos anos, né, na gestão, aqui no final da gestão do Fernando Henrique Cardoso, início do governo Lula, né, e quanto a remuneração do capital estava diminuindo nesse período, né. Mas o que chama a atenção aqui é que há também a proporção da quantidade de recursos que é pago para pessoal em cargos, que sempre é muito menor nesse caso aqui do que a remuneração do capital e do governo. O conceito de valor econômico agregado pode ser usado para discussões políticas, para discussões de sociedade, por exemplo, para que os defensores dos direitos dos trabalhadores possam entender o quanto do recurso econômico está sendo destinado para os trabalhadores e não só para as empresas? Bom, Ivan, quando a gente vai para essa esfera de discussão, o EVA, a finalidade dele é demonstrar essa parte de cima aqui do gráfico, a remuneração do capital dos acionistas. Sim. Entendeu? Então, a remuneração de pessoal em cargos do governo,
a métrica do EVA entende como um custo. Um custo já está Sim. embutido lá. Só que essa discussão entre EVA, metodologia EVA e a questão social, a questão do governo, isso é um debate que vem há muito tempo. Porque o EVA ele preza o retorno para o acionista. E aí também tem as outras questões que diz que a empresa, o resultado de uma empresa não é só feito pelo acionista, é feito por os outros interessados também, encargos, sociedade, né? Então gera uma discussão, tem duas linhas muito que discutem de forma fervorosa daí. Uma linha diz que é o acionista que tem que ser remunerado, que qualquer outra questão que não envolva a remuneração do acionista é porque os gestores estão querendo desviar a atenção para eles não verem a ineficiência do gestor em gerar riqueza para o acionista. Certo. Então quer desviar a atenção para a questão social, para a questão ambiental. E existe uma outra fonte que diz que quando você investe em questões sociais e questões ambientais, o desenvolvimento do próprio capital intelectual da organização, a empresa consegue, se você aumenta essa parcela com o pessoal e você também aumenta, consequentemente, a parcela da remuneração dos acionistas. Então, existe uma linha que entende, por exemplo, que no caso de gestão da qualidade, que é o meu estudo, constatou que isso... Ele não aumenta, de repente, percentualmente, mas aumenta nominalmente. Se ela consegue agregar mais valor, sobra mais recurso para os trabalhadores e mais recurso para a remuneração do capital. Então, o sócio canaliza uma parte desse recurso para as questões sociais, ambientais e os funcionários da empresa, e isso daí retorna de uma forma superior ao capital que ele investiu, então ele ganha novamente. Entendeu? E existem muitos autores que dizem que não, que a questão, a parcela que a empresa ela repassa para o governo, que é a responsabilidade do governo repassar para a sociedade. A empresa não tem que se envolver com isso. Entendeu? Então, são discussões e são linhas de pensamentos diferentes, né? Eu entendo que tem que ter um meio termo. Eu não entendo nem fervorosamente de uma forma de uma linha como de outra. Eu acho que se você conseguir encontrar uma balança, seria o ideal. Entendeu? Que você seja eficiente eficiente na sua produção, mas também que você não deixe de olhar para as questões sociais, ambientais, questões de funcionários. Ou seja, entendeu? O indicador EVA, ele pode ser, em muitas das vezes, ele é um indicador voltado à decisão de investimento, que pode servir para análise de gestão, de desempenho de gestão, para o autocontrole, como nós vimos, mas ele tem esse foco para o acionista, para quem coloca recurso, né? Mas os conceitos envolvidos, Éder, os conceitos envolvidos dentro dessa metodologia de cálculo, eles impactam nesse tipo de discussão. Se, por exemplo, o pessoal que defende os direitos dos trabalhadores consegue entender essa metodologia, eles podem reorganizar essa questão. Por exemplo, se ao discutir esses processos, eles conseguem entender que cabe ao gestor, só o gestor das organizações, determinar qual que é o volume de custos. Então eles podem negociar com esses gestores maneiras de se tornar mais produtivos ou também de politicamente garantir mais direitos, porque nesse caso vai se refletir no valor dos salários, no valor da remuneração, na maneira de remuneração. Exatamente. Que envolve toda a questão política de negociação entre empresas e empregados e onde o Estado age para proteger o mais frágil, que no caso é o empregado, para dar garantias mínimas nessa questão, mas também estratégicas, onde o empregado ele precisa produzir, porque se a empresa tiver que pagar um salário mais caro do que ele realmente consegue produzir, ela acaba tendo esse problema. Então o indicador flexionado e aprofundado, ele permite esse tipo de discussão. Exatamente. Só para fechar o raciocínio, existem duas formas. Ou a empresa é consciente da forma que ela tem que tratar essa distribuição do valor adicionado, onde ela entende que ela vai conseguir mais recurso, ainda ela vai conseguir ser mais eficiente a partir do momento que ela distribui, ou vamos ver assim, se a gente for para o lado do capitalismo selvagem, uma outra forma de resolver seria por, talvez, com políticas públicas. Sim. Onde a empresa ela é obrigada. Por exemplo, no caso do 13º. Sim. O 13º está na lei.
Então a empresa tem que pagar. Por exemplo, se você coloca o 13º aqui, aumenta a parcela do pessoal. Sim. Se você tira, diminui. Sim. Entendeu? E é por forma de lei. Sim. Ou pode, por exemplo, existe empresa que paga 14º, sem ser por lei. Sim. Sem ser por lei, porque ela entende que isso Ou seja, é bom. Tem empresas que são mais eficientes, porque estão em mercados que são competitivos, tem empresas que existem porque está se estruturando um mercado, está se mantendo falsamente um mercado onde elas não conseguiriam competir. E nesse caso, oprimir o trabalhador é uma forma de sobrar mais recursos. Exatamente. Né? Mas, Éder, para encerrar, se as pessoas quiserem saber mais sobre controle, se elas quiserem saber mais sobre DVA e outras questões, a Unemat está oferecendo uma pós-graduação. Pode nos falar sobre ela? Nós estamos oferecendo uma pós-graduação em Controladoria e Gestão Agroindustrial, onde vai tratar de vários temas focados no agronegócio do Estado, né? Então, é uma pós assim, bem focada mesmo, vai tratar de questões administrativas, questões econômicas, questões contábeis, referente ao agronegócio. Então, para quem tem interesse em se especializar nessa área, vai poder contar comigo na aula, com você também, que vai ser um dos professores, né? Então, é uma oportunidade de crescimento, é uma pós que ela não é financiada pelo Estado, mas, porém, é muito mais barato do que qualquer outra que está sendo oferecida aí no Na verdade, mercado, deveria né? ser mais cara, porque o quadro é O bastante quadro do qualificado. professor é mais qualificado, né? Mas a nossa intenção que é a primeira, nós estamos fazendo na nossa faculdade, né? O pessoal conhecer e a gente fazer uma divulgação. Então, quem tiver na cidade de Sinop tiver interesse, pode ter acesso. Tem outras cidades também, quem Sorriso, Sim, mas é que a gente é visto no país sim, inteiro, de no repente país até inteiro. no exterior, né? Quem estiver nessa região pode ter acesso. Pode ter acesso. Éder, obrigado pela entrevista. Pessoal, no programa de hoje vimos o conceito de valor econômico agregado e entendemos essa metodologia que envolve uma questão chave, que é a remuneração da pessoa que assume o risco sobre um determinado negócio. Essa metodologia, ela ela simboliza a essência de muitas das discussões que nós temos na sociedade hoje, que é você dar condições para o capitalista gerenciar muito bem o seu negócio e com isso ele vai gerar empregos, vai entregar bons produtos, vai fazer com que a sociedade, a economia melhore, como também a questão de que para gerar esse retorno, talvez o gestor não seja tão bom, mas pelo poder que ele tem, ele acabe oprimindo os trabalhadores, oprimindo outros setores da economia para conseguir ter mais lucro. Esse indicador econômico, ele é uma conta matemática, ele não é ideologicamente comprometido nem com um lado nem com o outro. Ele é um símbolo sobre como essas metodologias acontecem. Se aprofundando mais sobre ele, conhecendo melhor e utilizando, ambos os lados podem fazer uso para melhorar o nível da discussão e conseguir se chegar num entendimento que é necessário. Com esse conceito, aprendemos algo novo hoje. E como eu sempre digo, se aprendemos algo novo hoje, nós nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.